Bom, é isso então, né? Então vamos começar aqui hoje falando um pouco sobre sistemas lineares, né? Vou colocar aqui. Ah, sim, gente, a forma de avaliação não mudou, tá? É a mesma do bimestre anterior, certo? Vamos manter o mesmo esquema até o final do semestre, né? Tá previsto aí, se eu não me engano, para o final de outubro, certo? Então deixa eu só pegar aqui o... Cadê? Esse. Pronto. Então, como eu disse, né, já no início do nosso curso de álgebra linear, né, apesar da gente normalmente ver esse conteúdo dessa forma, tipo primeiro matrizes, depois determinantes e só por último sistemas lineares, não foi essa a ordem histórica com que se deu o desenvolvimento dessas disciplinas, né? Então, primeiramente, na verdade, foi o inverso disso. Primeiro, a gente tem indícios mais antigos, são de sistemas lineares, né? Depois veio um tratamento formal, né, de determinantes. E por último, né, coroando toda essa disciplina, veio a teoria das matrizes, isso já no século XIX, né, já com bastante abstração envolvida aí na álgebra. Tá? Mas essa forma de ver assim de trás para frente, né, do que foi a ordem histórica, é mais interessante do ponto de vista didático, né? A gente vai ver o porquê, certo? Acredito que seja um conteúdo que a maioria de vocês já deve ter visto também no ensino médio, né? Então, acredito que só mais um pouco para frente, quando a gente for falar de eliminação gaussiana, pivoteamento ou decomposição LU, talvez essa parte seja novidade para vocês, mas no começo acredito que não vai ter tanta novidade, pelo menos para a maioria, tá? Então, por falar de equações lineares, a gente tem que primeiro entender, ou sistemas de equações lineares, a gente tem que entender primeiro o que é uma equação linear. Tá? Vamos colocar aqui uma ideia, né, do que seria a equação linear. De forma assim, bastante representativa, né, a gente pode simbolizar uma equação linear da seguinte maneira. A gente pode colocar aqui coeficientes a índice 1 multiplicado por variáveis x1, a12, x2, aí assim vai, né, até chegar no enésimo termo dessa equação. Né? Isso vai ser igual a uma outra constante b. Ok? Então, via de regra, uma equação linear é uma equação que pode ser escrita dessa maneira, né? Onde esses termos x1, x2 e xn, né, todos esses n's, essa n quantidade de x que aparecem aqui, são todas as variáveis da nossa equação. Tá? Aqui eu estou colocando x1, x2 e tal, mas vai ter sistemas que você vai ver, por exemplo, x, y, z, t, né? Mas a ideia é a mesma, ok? Então, tá, continuando. Então, só vou representar aqui esses termos x1, x2, xn são as variáveis, né? Esses termos a índice 1, a índice 12, a índice 1n, todos eles são chamados de coeficientes. Então, só registrar isso aqui. E esse termo aqui, ó, da nossa equação, que está ao lado direito, é chamado de termo independente da equação. Né? Esse aqui, ó, termo, vou colocar mais em cima que é melhor, né? Termo independente.
da equação. Tá subentendido que é o termo independente da equação. Tá? Então, vou colocar só dessa forma mesmo. Né? Então, exemplos desse tipo de equação. Né? A gente pode citar vários tipos de exemplos, como, por exemplo, você pode ter uma equação do tipo 2x1 menos 5x2 mais raiz de 3x3, isso igual a 7. Né? É um exemplo de um sistema de equações. Né? Você pode encontrar um trio de números, né? x1, x2 e x3, que satisfaz aqui esse sistema de alguma maneira. É claro que vai ser um número irracional por conta desse termo aqui, mas existirá números reais aí que vai satisfazer essa equação. Né? Outro exemplo, você tem 4x menos 1 sobre 2y mais 5z menos 2t, isso igual a zero. É um outro exemplo de equação linear. Né? Como eu disse, esse x1, x2, xn que eu coloquei aqui é só para representar de forma genérica as variáveis. Né? Via de regra, você vai encontrar esses x1, x2, xn de diversas maneiras diferentes. Aqui, como eu coloquei, x, y, z e t é um exemplo, certo? Onde x, o y, o z e o t são as variáveis. Né? Tem também até equações do tipo, se você colocar assim, 0x1 com 0x2, 0x3 igual a 5. Né? Então, você tem 0 multiplicado por essa primeira variável, mais 0 multiplicado pela segunda, mais 0 multiplicado pela terceira. Isso é igual a 5. Né? É uma equação linear. Ela tem uma solução? Não tem, mas isso a gente vai discutir lá mais um pouco na frente, né? Quais são as situações e os critérios que a gente pode identificar, né, para poder estabelecer quando que um sistema tem ou não solução. Né? Então, se a pergunta for, é uma equação linear? De fato ela é. Né? Ela tem uma solução real que satisfaz essa equação? Não tem. A única equação, ou a única solução real que satisfaria essa equação seria zero. Né? Mas aqui eu coloquei só para ilustrar que a equação ela não precisa fazer sentido para a gente no modo convencional, né, por assim dizer, desde que ela satisfaça o critério de ser uma equação linear. Né? Certo? Então, com esses exemplos, o que a gente pode identificar? Que numa equação linear, todas as variáveis envolvidas têm apenas o grau 1, né? Todas estão elevadas a 1. Né? Todas as variáveis envolvidas estão elevadas a 1. Por isso que eu não estou nem representando aqui. Certo? Então, essa é uma das características de uma equação linear. Né? Por outro lado, citando aqui mais exemplos, por exemplo, uma equação do tipo 2x1 ao quadrado menos 3x2 mais 4x3 igual a zero. Né? Essa equação já não é linear. Né? E por que ela não é linear? Por conta dessa variável aqui, ó, que está elevada ao quadrado. Né? Para a equação ser linear, todas as variáveis têm que estar elevadas à primeira potência. Se tiver apenas uma violando essa regra, toda a equação já está fadada a não ser linear. Ok? Então aqui, ó, exemplo de não é linear. Vou colocar aqui, ó, não é linear. Né? Outro exemplo também de equação que não seria linear é se eu colocasse, bota aqui, ó, x1 mais 4 raiz de x2 menos 7x3 igual a 8. Né? Inventando aqui. Né? Essa equação ela seria linear ou não?
Quem pode me dizer se essa equação é ou não é linear? Acho que é. É linear? Por quê? Eu acho que não. O termo de maior grau é meio. Então, ela não é linear, né? Por quê? Porque você tem uma variável, tá aqui ó, a variável x2, que está elevado a um grau diferente de 1, né? Lembrem-se que raiz quadrada de x2 nada mais é do que x2 elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 não é 1, né? Se não está elevado a 1, a equação já não é linear, certo? Então está aqui mais um exemplo de uma equação que não é linear. Ok? A diferença dessa pro exemplo 1, então, é por conta do coeficiente, né? Não, do coeficiente não, dessa raiz aqui, ó. Os coeficientes eles não interferem em nada na hora de você determinar se a equação é ou não é linear, né? Agora, por exemplo, na equação, você fala que nessa equação 1, por causa desse coeficiente aqui, raiz de 3, é isso? Ou eu estou enganado? Ah, tá. Então, aí, ó, talvez eu não tenha entendido bem sua pergunta, mas acho que é isso, ó. Aqui você tem um coeficiente raiz de 3 multiplicado por uma variável que está elevado ao grau 1, né? Então, para identificar se a equação é linear, a gente olha para as variáveis e para o grau dessas variáveis, ok? Então, veja a diferença. Aqui é um coeficiente que está dentro de uma raiz. Aqui é a própria variável que está dentro de uma raiz. É isso que diferencia as duas equações, né? Então, essa primeira aqui é linear. Vou até colocar assim, ó. É linear, né? E faz com que a quinta equação já não seja linear. Ok? Então, só registrando, a segunda equação também é linear, né, pelo motivo que a gente já discutiu. E a terceira equação também é linear. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Então, vamos prosseguir, né? Então, agora a gente já viu como identificar se uma equação é ou não é linear, né? Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de solução de uma equação linear. Equação linear. Não, do que se trata o conceito de solução de uma equação linear? É quando você tem aqui uma equação disposta da forma como eu coloquei inicialmente, né, de forma genérica. Lembrando que as variáveis dessa equação são os termos x1, x2, xn, né? A solução de uma equação é um conjunto de números que, substituído pelas variáveis x1, x2, xn, fazem com que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Então, a gente pode formalizar isso da seguinte maneira. Vamos dizer assim, ó, que colocar assim, escrever a equação, né? A1, x1, A21, x2, é A21 ou 1, 2? Não, é um 2 que eu coloquei, né? Estou usando esse índice aqui como se fosse de uma matriz, né? Porque a gente vai utilizar esse conceito de matriz logo adiante, tá? Então, por isso que eu já estou utilizando essa notação. Mais A1n xn igual a b, né? Então, a solução dessa equação
é um conjunto formado pelas chamadas ênupla ordenada de números reais, né? Que a gente representa assim, ó, por esse conjunto. Alfa 1, alfa 2, alfa n, né? Que quando a gente substitui cada um desses alfas, né, no lugar dos x correspondentes, a gente faz com que essa igualdade seja verdadeira, né? Ou seja, então, vou colocar assim, ó, dizemos que esse conjunto aqui é a solução da equação se a gente tiver a seguinte situação sendo satisfeita, ó. A1, alfa 1, A12, alfa 2, A1n, alfa n igual a B, né? Se essa igualdade se verificar, né, então esse conjunto aqui é a solução. Ok? Vou colocar um exemplo aqui mais concreto, né, para ver se fica um pouco mais claro. Se a gente tem, por exemplo, vamos ver aqui, tipo 2x1 mais x2 mais x3 igual a 7, né? Então, se eu tenho uma equação mais simples, né, só com essas três variáveis, uma solução dessa equação é um conjunto de números, né, serão 3 números ao todo, que quando substituído por essas variáveis x1, x2 e x3, vai fazer essa igualdade ser verdadeira, né? Alguém aí consegue visualizar quais são esses números que satisfazem essa igualdade? Ou pelo menos um possível conjunto desses números? E aí? Alguma sugestão? Dois e 3. Solução bem trivial, né? Então, ó, se você escolher x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3, o que você vai ter? 2 vezes 1 somado com 2 somado com 3 vai ser igual a 7, né? Portanto, esse conjunto aqui, ó, formado pelos números 1, 2 e 3 é a solução dessa equação. Ok? Então, é basicamente um exemplo prático, né, rápido, só para ilustrar essa ideia mais abstrata que eu mencionei acima. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Continuar aqui, mais um exemplo. Se eu tenho um caso um pouco mais esdrúxulo, digamos assim, 0x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 3, né? Alguém sabe aí um conjunto de números x, y e z que substituído nessa equação faça ela ser verdadeira? Não? Não tem solução. Não tem como, né? Qualquer número que multiplicado por x vai dar 0, por y vai dar 0,
né? Nesse caso aqui, por z também, independente de quem ele for, vai dar 0. Né? E somando 3 números que são nulos, vai dar 0. Então não tem como essa igualdade ser verdadeira. Né? Então, como é que a gente pode responder isso aqui? A gente pode dizer que... Pode colocar assim como resposta. Ó, não há uma tripla ordenada representada por alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? Que faz essa igualdade ser verdadeira. Vou escrever isso aqui melhor. Não, que torna a igualdade verdadeira. Melhor assim. Então, esse é um exemplo de resposta que você pode esboçar quando uma equação não tem uma solução, né, da forma como a gente definiu. Certo? Então, aí são exemplos bem práticos, né, do que é solução e tudo. Então, agora a gente já entendeu melhor como funciona uma equação linear, como identificar uma, né, e o que é, né, pelo menos no sentido mais ou menos formal, por assim dizer, o que seria uma solução de uma tal equação. Né? Com isso, a gente já consegue trabalhar com o conceito de sistema linear, né? Ou ainda sistema de equações lineares. Vou colocar assim por economia de escrita mesmo. Né? Então, um sistema linear ele nada mais é do que um sistema composto por várias equações lineares, né, nas mesmas incógnitas. Né? Ou seja, aí vai ficar mais claro por que eu representei esses coeficientes com os índices em pares, né, como se fosse uma matriz, né, porque tem uma conexão entre a matriz dos coeficientes e a solução, né, de um sistema linear. Né? Isso a gente vai ver talvez na próxima aula com o teorema de Cramer. Vamos ver se dá tempo de falar disso já na próxima aula. Né? Então o sistema linear ele seria definido assim. Ó. Então, você teria a primeira equação, A1x1. Todas as equações devem ser lineares. A12x2, né? E assim vai até A1n xn, igual a um número que eu vou chamar de B1. Né? Aí você tem mais outras equações. Aqui como está na segunda linha, né? Então segunda linha, primeira coluna. Né? Segunda linha, segunda linha, segunda coluna. Tem A2n xn, que é igual a B2. Né? E assim uma quantidade qualquer, vou colocar de até o m, né? AM1x1, AM2x2, AMN xn igual a BM. Né? Então isso aqui seria um sistema de equações lineares. O que eles têm em comum? Você vai ver que todas as linhas representam uma equação linear, né? Todas as linhas têm que ter uma equação linear, né? Você não pode ter uma equação linear em, digamos assim, seja um sistema de 5 equações. Não dá para ser 4 delas lineares e uma não. Né? Se for assim, ainda é um sistema, mas não é mais um sistema linear. Né? Um sistema desse ele requer outros métodos de solução diferentes do que a gente vai ver aqui nesse curso. Tá? Então, o nosso tratamento aqui ele se restringe apenas a sistemas lineares. Então, cada uma dessas equações que aparecem aqui tem que ser uma equação linear. Né?
E o que mais que elas têm em comum? Elas compartilham, apesar de serem equações diferentes, né, elas compartilham as mesmas variáveis. x1 aparece em todas, x2 aparece em todas, xn aparece em todas também. Ok? Então elas têm esse vínculo aí, são vinculadas por essas incógnitas. Professor, mas e se acontecer de aparecer x em uma e não aparecer em outra? Não, aí continua a ser linear, né? Desde que você fala, por exemplo, assim, digamos que eu tenho 2x mais 3y mais 4z igual a 5, e aqui 4y mais z Isso. igual a menos 1, né? Aí você repara, ó, a equação de cima é linear, certo? A equação de baixo é linear, certo? Beleza, então é um sistema linear. Ah, mas o x não está aparecendo aqui. Bom, mas você pode fazer ele aparecer. Coloca assim, ó, 0 vezes x. Pronto, agora está aparecendo. Você tem um coeficiente multiplicado pela variável x. Né? Então, quando não há uma das incógnitas em uma das equações, uma ou mais incógnitas, não significa que ela simplesmente não existe, é porque ela está multiplicada pelo coeficiente zero. Aí você pode marcar a posição dela lá, até para você se guiar na hora de montar a matriz, né? A gente vai ver isso aí nas aulas mais à frente. Marcar a posição dela colocando ela multiplicada por zero, né? Essa incógnita que falta multiplicada por zero. Ok? Certo? Certo, mas aí, nesse caso, então, obrigatoriamente o x vai ser sempre zero, né? Não, não necessariamente. Aqui eu posso colocar qualquer valor no lugar do x aqui, que multiplicado por zero vai dar zero. Né? Então, né? Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Né? Lembre-se disso. Entendi. Né? Aí é claro que um sistema desse, da forma como eu montei, a gente vai ver que ele é um sistema possível, porém não dá para determinar uma solução apenas, né? Ele é possível e indeterminado. Mas, enfim, veremos. Então, resumindo, o sistema linear é um sistema composto por equações lineares, né, que compartilham entre si as incógnitas. Então, como eu disse, há uma relação, né, entre as matrizes e os sistemas lineares que a gente vai explorar mais adiante. Né? É por isso que eu coloquei esses coeficientes com esses índices aqui como se fossem índices de uma matriz. Porque olha só, você pode muito bem representar todo esse sistema linear aqui como um produto de matrizes igual a uma outra matriz. Olha só, vamos ver como é que fica isso. Ó. Vamos fazer uma matriz apenas com os coeficientes que aparecem aqui. Ó. Fazer assim. Aqui embaixo. Né? A11, aí aqui A12, aí você teria seguindo até o A1N, certo? Tá aqui os coeficientes da primeira linha. Aí na segunda linha, A21, A22, até o coeficiente A2N. E assim você vai fazendo até a enésima linha. AM1, AM2, AMN. Né? Então, colocando assim os coeficientes, você pode obter exatamente essa equação aqui de cima, cada uma dessas equações aqui de cima, se você multiplicar essa matriz por uma outra matriz coluna composta apenas pelos coeficientes. No caso, os coeficientes são x1, x2, xn. x1, x2, xn. Né? Aí, mas por que isso é verdade? Ó, vamos ver por que isso é verdade. Como é que se faz o produto de matrizes? Linha vezes coluna. Então, ó, você vai pegar essa linha, né?
e multiplicar pela única coluna existente da matriz, correto? Então, fazendo isso, você vai ter A índice 1 multiplicado por x1, somado com A índice 1, 2 multiplicado por x2, né? Somado com, e assim até chegar no enésimo termo, ó, A índice 1n multiplicado por xn, né? E você tem nada mais, nada menos do que o lado esquerdo da primeira equação linear. Você pode fazer isso com cada uma das linhas da matriz multiplicada por essa matriz coluna. Ok? E o resultado, o lado direito aqui da equação. O lado direito a gente pode representar assim, ó, como a gente tem uma matriz de ordem m por n multiplicada por uma matriz de ordem n, né? Não de ordem n, é de ordem de n linhas e uma coluna, né? Então aqui, ó, você tem uma matriz m por n e aqui uma matriz de n linhas e uma coluna. Vou fazer assim, ó, m por n, n por 1, né? Então, só lembrando disso. Então, o produto disso aqui vai resultar também em uma matriz com n linhas e uma coluna. E quais vão ser os componentes dessa matriz? B1, B2, Bn. Né? São esses termos aí da nossa matriz. Ok? Então, vejam bem que isso continua a fazer sentido para a gente. Ó. A gente pegou um sistema de equações e transformou num produto de matrizes. Né? Aí por que isso é conveniente? Porque a gente já aprendeu a trabalhar com matrizes. Né? Vai ter horas em que vai ser bastante conveniente a gente trabalhar aqui, ó, dessa maneira, né? E vai ter horas em que vai ser mais conveniente trabalhar dessa outra maneira aqui, né? Como as duas maneiras são equivalentes, a gente pode explorar as duas opções dependendo do que o problema exige, né? Então é interessante conhecer as duas abordagens, ok? Então isso aqui, ó, o resultado aqui da primeira linha pela primeira coluna vai resultar no primeiro elemento, o B1. A segunda linha vezes a coluna vai resultar no segundo elemento. Aí você vai ter o B2, a linha de baixo aqui do sistema, né? E assim sucessivamente, você vai ter o sistema de baixo. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor, tranquilo. Não? Vocês já tinham visto essa conexão entre sistemas lineares e produto de matrizes? Alguém já conhecia? Ninguém, gente? Eu não sei se isso é passado no ensino médio mesmo, então... Mas deveria, né? Porque as duas ferramentas já estão lá, né? Matrizes e determinantes, ó. Matrizes e sistemas, né? Então não tem por que o professor não mostrar a conexão entre as duas ideias, né? Mas, enfim, vamos pegar aqui um exemplo. Se a gente pegar um sistema 2x2 aqui, bem simples mesmo. 2x mais 3y igual a 4. E aqui x menos y igual a 2. Né? Como que a gente pode escrever esse sistema aqui na forma matricial, como um produto de matrizes? Aqui, ó. Na forma matricial temos. A gente faz o que primeiro? A gente constrói a matriz dos coeficientes, certo?
na mesma disposição em que eles aparecem no sistema. Então, ó, você tem os coeficientes da primeira linha, o 2 e o 3, né? Da primeira linha antes da igualdade, né? O 2 e o 3. Então, coloca aqui, ó, 2 e o 3. Na segunda linha antes da igualdade, você tem o 1 e o menos 1, né? Quando não aparece nada aqui multiplicando, né? A gente já sabe que é o 1 aparecendo, certo? Então, aqui você tem o 1 e aqui o menos 1. Multiplicado pela matriz coluna formada pelas variáveis, né? Quais são as variáveis desse sistema? X e Y. X e Y, então X em cima, Y embaixo. E o resultado vai aparecer aqui depois da igualdade, né? Numa matriz coluna também, 4 e 2. Né? Então, na forma matricial, esse sistema aqui de baixo fica dessa forma, dessa maneira aí. Beleza? Se a gente fosse pegar aqui mais um exemplo. Se pegar assim esse sistema 3x mais y menos z igual a 4, 2x mais 5y, mais 7z. Isso aqui tá, vou colocar de outra maneira, vou colocar 3z. O meu 7 e o meu z são muito parecidos, né? Vai ficar estranho aqui. Igual a 0. Então, como ficaria esse sistema na forma matricial, né? Novamente, a gente constrói primeiro a matriz dos coeficientes, né? Quais são os coeficientes da primeira linha antes da igualdade? 3, 1 e menos 1. 3, 1 e menos 1, né? Pois quando não há nada multiplicando, quando a gente não vê nada multiplicando, né, tem um 1 aparecendo aqui, né? E na segunda linha? 2, 5 e 3. 2, 5 e 3. Multiplicado pela matriz coluna formado pelas variáveis. Quais são as variáveis desse sistema nosso? X, Y e Z. Então, X, Y e Z. Né? E o resultado disso vai ser a matriz coluna formada pelas soluções, pelos termos independentes. Né? Que acho que eu vou colocar aqui em cima. Assim. No caso é o 4 e o 0. Né? Então, esse aqui é o nosso sistema escrito na forma matricial. Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo, né? Então, vamos seguir a mesma lógica, né? Quando a gente falou de equação linear, né? A gente viu lá como identificar o conceito de solução. Né? Aqui também a gente aprendeu a identificar um sistema linear. Né? Vamos falar então agora sobre a solução de um sistema linear, né? Que é simplesmente o objetivo do restante do curso até o final do semestre. A gente vai estudar várias maneiras diferentes de se obter a solução de um sistema linear. Ou pelo menos identificar quando ele tem ou não uma solução. Sistema linear.
Então, assim como no caso das equações lineares, né, a gente viu que deve haver um conjunto, né, composto por essas ênuplas, né, de números α1, α2 e αn, que quando a gente substituir por cada uma das variáveis x1, x2, xn, vai fazer com que a igualdade da solução seja verdadeira, certo? Então, isso é o caso da equação linear, né? Como que a gente estende essa ideia para o sistema linear, né? A gente vai dizer que um sistema linear tem solução quando a gente tem esse mesmo conjunto de ênuplas, né, de uma ênupla de números reais, α1, α2 e αn, que vai satisfazer a cada uma dessas equações. É o mesmo conjunto que satisfaz todas as equações lineares do sistema. Certo? Então, vou fazer assim, deixa eu copiar isso aqui para não ter que escrever de novo. E só a título de definição, vamos escrever assim, ó, dizemos que a ênupla α1, α2, αn, né, depende da quantidade de variáveis que o sistema tem, né, é solução do sistema a solução aqui, ó, do sistema. Vai colocar aqui o sistema, que é esse que a gente está estudando, né? Quando temos esse mesmo conjunto, essa ênupla de números substituído por cada uma das variáveis, satisfaz cada uma das equações, né? Então vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser α1, 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 α2, 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 αn, 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 né? E você vai ter que cada uma dessas equações aqui, ela é uma afirmação verdadeira, né? Ou seja, essa igualdade é verdadeira em cada uma dessas equações, né? Para o mesmo sistema de solução, ok? Então, não sei se ficou muito claro, mas tentando resumir, você vai ter o mesmo conjunto α1, α2, αn, satisfazendo, tornando verdadeira todas essas igualdades aqui. Beleza? Todos entenderam? Ou não? Ou ficou meio vago? Vou tentar dar um exemplo aqui para ver se fica mais claro. Pegar aqui o sistema x mais y mais z igual a 6. 2x mais y menos z igual a 1. 3x menos y mais z igual a 4. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que aqui na primeira equação, né, se você substituir o x por 1, y por 2 e z por 3, a primeira equação é satisfeita, né? Aí a gente tem que ver se esse mesmo conjunto de solução satisfaz as outras duas equações restantes, né? Se for verdadeiro, beleza. Então
esse conjunto inicial de soluções é uma solução do sistema. Agora, se ele não satisfizer pelo menos uma das equações, então esquece. Esse conjunto de solução que você encontrou não é a solução do sistema, né? Então, vamos tentar formalizar isso aqui. Colocar assim. Vemos que a tripla ordenada, né, composta pelos números 1, 2 e 3. Né? Quando eu coloco assim, gente, eu simplesmente estou representando isso aqui como se fosse um ponto, né, no eixo coordenado, onde isso aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z. Tá? Então, eu não sei se ficou claro para vocês, eu deveria ter mencionado anteriormente, mas é porque é uma notação bastante recorrente. Né? Então, quando eu falo em tripla ordenada, estou me referindo a isso. Né? Cada uma dessas entradas aqui corresponde a uma das variáveis do sistema. Né? Então, vemos que a tripla ordenada é 1, 2 e 3 é solução. É solução do sistema, pois se for solução do sistema, tem que satisfazer a cada uma dessas equações, né? Vamos mostrar que de fato essa tripla ordenada é solução para cada um do sistema, né? Para cada uma dessas equações do sistema, né? Então vou pegar aqui, ó. Professor, sim. Você pode repetir essa parte daí em cima que tem esse alfa 1, alfa 2 e alfa n, dessa parte de cima? Essa de cima? Essa aqui? Isso. Então. Não, mais pra baixo. Peraí. Essa parte aqui? Então, o exemplo que eu estou tratando, ele é um caso concreto dessa parte aqui, né? Disso que eu mencionei anteriormente, né? Eu vou terminar de explicar o exemplo e vou fazer um link com essa parte aqui dos alfa 1, alfa 2, alfa n, ok? Acho que fica melhor para entender. Tá? Então, olha só. A ideia, então, é que se essa tripla ordenada for solução do sistema, significa que se eu substituir pegar assim, ó, no lugar do 1 eu colocar desculpe, no lugar do x eu colocar o 1, né, nessa equação, né, no lugar do 2, né, quer dizer, no lugar do y eu colocar o 2 nesse sistema, 2, 2, 2, e no lugar do z eu colocar o 3, né? Todas essas igualdades têm que ser verdadeiras. Vamos ver se é verdadeira mesmo. A primeira, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Correto. Certo? Aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. Somado com 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Ó, a segunda igualdade é verdadeira, né? Então até aí tudo bem. Vamos para a última igualdade. 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 dá 1. 1 mais 3 dá 4. Né? Então, de fato, essa tripla ordenada é a solução do sistema. Né? Porque ela tornou verdadeira cada uma das igualdades. Né? Então, foi isso que eu mencionei de forma abstrata aqui em cima. Né? Aqui eu apenas chamei o alfa 1, alfa 2 e alfa n, eu apenas dei uma cara para eles, né? Eu chamei aqui no caso de 1, 2 e 3, né? E resolvi o problema. É claro que eu também tenho caracterizado os meus coeficientes, né? Aqui no meu exemplo, então não são coeficientes genéricos como estão aqui, né? Mas a ideia ainda é clara, ó, o sistema linear ele vai ter solução quando
essa ênupla formada pelos números α1, α2 e αn, né, for a solução de cada uma dessas equações aqui, ó. Assim como eu mostrei no exemplo. Essa, no meu caso aqui, foi uma tripla, né, de números 1, 2 e 3, que só essa tripla, essa única tripla, foi a solução para cada um dos sistemas, né? Então, fazendo o link aí com o que eu mencionei anteriormente de forma mais abstrata, né, fica aí com o exemplo a ilustração dessa ideia, certo? Vocês entenderam ou ficou alguma dúvida? Não, sim, o que seria? Eu entendi. Entenderam? Também entendi. Bom, então vamos ver um outro exemplo para ver se vocês entenderam mesmo. Vou apagar essa setinha aqui. Já deu 1 hora aí, gente? Não tá perto, né? Faltam uns 5 minutos, creio eu. Professor, deixa eu perguntar. Sim. Então, nesse exemplo que você acabou de dar aí, então só tem que achar os possíveis valores de x, y e z que resolva o sistema? Que resolva cada uma dessas equações, né? Mas tem que ser o mesmo valor, né, para x, y e z, para cada uma das equações. Tem que ser o mesmo valor, né? Não pode ser um valor diferente para cada uma delas, não. Certo? Então, se a gente pegar aqui um outro exemplo, deixa eu ver... Sistema mais elaborado... a gente vê, por exemplo, que... Eu não vou nem fazer um outro exemplo, vou usar a mesma ideia aqui, ó. 1, 2 e 3 não é a única solução possível que satisfaz a primeira equação, né? A gente poderia imaginar um outro conjunto, como por exemplo, se o x fosse menos 5, o y fosse 11 e o z fosse 0, né? Concordam comigo que menos 5 mais 11 mais 0 daria 6? Né? Então, a primeira equação estaria satisfeita com essa tripla diferente de números, né? Então, vamos fazer assim. Vamos fazer, consideremos a tripla menos 5, 11 e 0, né? Porque eu já sei que ela satisfaz a primeira equação. Porém, para ela ser solução do sistema, não basta satisfazer apenas a primeira equação, tem que ser solução para todas as outras equações. E é isso que a gente vai verificar, né? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu copiar aqui. 3 minutos para encerrar. Beleza. Terminando aqui, eu já mando o link de novo para a gente continuar. Que é rapidinho, né? Então, onde tem x, eu vou colocar menos 5. Então, tem que ser menos 5 em todas as equações. Opa! Né? Onde tem y, vou colocar 11. Então, tem que ser 11 em todas as equações. E onde tem z, vamos colocar 0. Né? Então, ó, a primeira equação a gente já viu que satisfaz. Tá ok, certo? E aqui, ó, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Né? Menos 10 mais 11 dá 1. 1 menos 0 dá 1. Olha só, a segunda equação satisfeita. Né? Agora vamos ver a última. 3 vezes menos 5 dá menos 15.
Menos 15 menos 11 dá quanto? Dá menos 26, né? Menos 26 mais 0 dá menos 26. Aí eu pergunto, menos 26 é igual a 4? Não. Não é, né? Então, ó, a última equação não satisfez, né? Portanto, isso aqui, ó, não é solução do sistema. Ok? Para ser solução tem que satisfazer todas as equações, igual a primeira lá satisfez. Beleza? Então deixa eu fazer aqui mais um outro link e vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá? Só um instantinho. Aí. Voltamos. Vou projetar aqui de novo. Beleza, todos estão vendo aí a tela novamente, né? Sim. Então, tá, vamos continuar aqui. Então essa parte vocês entenderam, certo? Vimos aqui que todas as equações foram satisfeitas, exceto a última, né? Portanto, como apenas uma equação não foi satisfeita por esse conjunto aqui, que é a solução das outras, né? Então, esse conjunto não pode ser considerado como uma solução do sistema, né? Apenas de algumas equações separadas. No máximo isso. Beleza? Então, já para finalizar, né, pode ver um pouquinho mais aqui sobre... Cadê? A gente pode falar um pouco aqui sobre sistema possível e sistema impossível. São casos aí que a gente vai... muitas vezes um sistema linear ele é tão grande, né? E tudo que nos interessa é saber se ele pode ou não pode ter solução, né? Então a gente não precisa necessariamente encontrar as soluções para descobrir se ele tem ou não, né? Então, antes de abordar essas técnicas, vamos definir aqui o que seria sistema possível e impossível. Então, de forma bem direta, né, colocando aqui vou colocar aqui do lado assim, ó. O sistema ele vai ser dito possível, né, quando ele admite apenas uma solução, né, ou seja, você vai ter apenas um conjunto solução, né, para todo o sistema, né. Então vamos fazer assim, não é pelo o que eu posso colocar da maneira mais geral. Assim, ó, se tiver pelo menos uma solução.
né? E ele vai ser dito impossível quando não tiver solução. Né? Um exemplo de sistema impossível é esse daqui que a gente viu, não um sistema, né, mas uma equação, né, impossível. Essa aqui do terceiro exemplo, né? Cadê? Do terceiro exemplo, que é uma equação linear, né? Mas é uma equação impossível de você encontrar valores x1, x2 e x3 que satisfaçam essa igualdade. Né? Tá aí um exemplo de equação impossível. Mas aqui é claro, a gente está se referindo a sistemas como um todo, né? Mas serve aí de ilustração. Né? Então ele vai ser impossível quando não tiver solução. E outros nomes que vocês podem encontrar na literatura para sistema possível é o chamado sistema compatível. Tá? Pode aparecer esse nome em algumas bibliografias que vocês vão encontrar. Né? E por correspondência, o sistema seria impossível, pode aparecer o nome incompatível para descrevê-lo. Né? Então, possível e compatível são sinônimos, impossível e incompatível também são sinônimos. Ok? E outra definição é o conceito de sistema linear homogêneo. Vou colocar aqui, sistema linear homogêneo. Ele vai ser dito homogêneo, né, quando todos os termos independentes forem nulos, né, no sistema. Então, o que isso quer dizer? Quando você tiver cada uma das equações igualadas a zero. Né? Então, vamos escrever assim de forma mais resumida. Né? Todos os termos independentes são nulos. Aí lembrando que por termo independente a gente está falando disso aqui, ó, desses números aqui, tá? B1, B2 e BM, são eles os termos independentes do nosso sistema linear. Quando todos eles já forem determinados, né, e forem determinados como sendo zero, a gente tem um sistema que é chamado de homogêneo. Né? Parece uma definição assim um tanto desnecessária, né? Porque assim, o que tem de mais, né? Um sistema de equações ser igualado a zero, né? Na verdade, isso tem muitas consequências, não apenas aqui no nosso estudo de sistemas de equações lineares, né? Mas quando vocês estiverem mais adiante lá no curso e, por exemplo, vocês forem estudar equações diferenciais, por exemplo, né? Vocês vão ver que uma coisa chamada equações diferenciais homogêneas, né? Quando a equação diferencial é igualada a zero, né? E isso você tem um tratamento todo específico, né? Toda uma teoria para poder tratar esse tipo de equações. Né? Quando ela é igualada a algo diferente de zero, as coisas se complicam um pouco mais, né? E você tem que, digamos assim, fazer uso, né, de outras técnicas um pouco mais avançadas. Então essa caracterização ela é relevante sim. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for tratar das técnicas de solução propriamente dito. Tá? Então um exemplo disso pega aqui, por exemplo, a equação x mais 2y menos 3z igual a zero, ou 5x mais y menos 2z igual a zero. Né? Não importa se o sistema é possível ou impossível, né? De cara você já pode dizer que ele é homogêneo, porque está igualado a zero.
ok? Então, um exemplo aí bem trivial para esse tipo de sistema, né? E bom, era isso que tinha para falar por enquanto, né, sobre essa teoria. Na próxima aula a gente vai começar a estudar algumas formas de resolver equações lineares mesmo, né? Acho que eu vou tratar do teorema de Cramer já, né, onde o uso de determinantes já entra aqui na nossa teoria para poder dizer quando que um sistema pode ou não pode ser resolvido, né, e o que a gente pode fazer com essa informação. Beleza? Até aí tem alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Tudo bem? Até a aula de hoje foi novidade para algum de vocês, ou todos vocês já tinham visto isso no ensino médio, o que eu passei hoje? Só para eu saber, assim, ter uma ideia de como está o rendimento de vocês nesse conteúdo. Eu não tinha visto ainda não. Nem um pouquinho ainda desse conteúdo? Não me é estranho, mas completo não. Ah, tá. Também não. Não me lembro de ter estudado isso não. Também não. Só me lembro de matrizes mesmo. Só de matrizes, né? A maioria lembra de matrizes mais pela estranheza do conteúdo do que pelo conteúdo em si, né? Por exemplo, quando eu pergunto para algum aluno de ensino médio o que ele lembra de matrizes, ele lembra, você coloca assim uns parênteses e enche de números dentro e tal. Então, a estranheza da apresentação do conteúdo que faz ele lembrar dessa matéria e não do conteúdo em si, né? É engraçado esse tipo de fenômeno, né? Mas é triste ao mesmo tempo. Mas enfim. Bom, então que bom que eu tô fazendo essa abordagem bem do começo, então, né? Ainda bem que eu não parti do pressuposto de que todos já haviam visto esse conteúdo, senão eu teria começado bem mais à frente, já com escalonamento, falando de diversas técnicas aí, né? Acho que vocês ficariam mais perdidos, né? Então vamos continuar nesse ritmo, tá? Daqui a pouco já vai ter a lista lá no Classroom, né? E a gente continua então na próxima aula, beleza? Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até.